O Estado permite a crueldade dos frigoríficos, mas a caça que provoca muito menos sofrimento ao animal é praticamente proibida. Não é sobre preservação ambiental, é sobre controle social. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há um projeto de lei de número 5.544 de 2020, do deputado Nilson Stansack, do PP de Santa Catarina, que quer legalizar a caça aqui no Brasil. Em novembro de 2021, ele foi pivô de embates na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, em Brasília. Depois de uma pressão dessa turma de preocupados com a extinção do mundo por conta de cada espirro que a gente dá, a proposta foi retirada da pauta. Só aprovaram um requerimento para fazer audiência pública. É aquela famosa encenação dos políticos, para não dar muito na cara, que querem matar o PL. Um outro deputado federal, Fred Costa, do Patriota, fervoroso opositor, foi comemorar o adiamento nas redes sociais. E embora seja um partido dito conservador, ele não diferencia maus tratos dos animais em abates para fins alimentícios de controle de pragas, que são os que mais prejudicam ao setor agropecuário. É comum, seja por desconhecimento ou por desonestidade, que os políticos sustentem que caça necessariamente implica em crueldade e extinção de espécies. Isso é falso, principalmente porque nem quem explora comercialmente, nem os que caçam por esporte ou para alimentação querem extinguir espécie alguma. E quando cogitamos desconhecimento, é para suavizar a crítica. É evidente que políticos conhecem o tema. Eles generalizam de propósito, porque eles mesmos não se preocupam com o bem-estar dos animais ou com preservação ambiental. A ideia é manter o rebanho pagador de impostos, refém do controle da alimentação, via regulação de frigoríficos, supermercados e dos centros urbanos, facilitando o controle social e a extorsão financeira legalizada. Uma pessoa só é soberana quando pode fazer interações voluntárias, sem transgredir nem sofrer transgressão de individualidade para obter benefício de micro ou de longo prazo para viver. E para zelar pela sua soberania, é preciso dominar e ser livre para usar ferramentas e técnicas de proteção. Afinal, os princípios e valores da ética de propriedade são jus naturais, mas contra quem quer desrespeitá-los é preciso proteção, no mínimo para si mesmo. Atividades como agricultura, pecuária, caça e pesca podem ser exercidas em escala pequena, para a subsistência, e não há nada de errado nisso. E você sabe como a maioria consegue proteína animal para se alimentar? Desconsiderando a incapacidade de consentimento dos animais, a atividade econômica de criação em cativeiro de bovinos, suínos e galináceos é fria e mecanizada. Classificá-la como cruel é fruto de uma extensão da cultura de afeto por animais. A maioria dos bichos de estimação é de aves, felinos e caninos para fins afetivos, mas há os que incluem suínos, répteis ou outros mais incomuns em casa. Não é por conta do sentimento negativo dos ecochatos que todo o resto deveria ser proibido de usar animais para transporte, caça e alimentação. A industrialização do beneficiamento de carne inclui confinamento, baixa iluminação, às vezes baixa ventilação, pouco espaço, engenharia genética, inoculação de antígenos para combater doenças e suplementar hormônios de crescimento, para abreviar o tempo para o abate, mas é porque não estão lá por estimação do dono. A existência deles se resume a nascer, comer e engordar, sendo propriedade de alguém para morrer no abatedouro. Tudo para alimentar as pessoas que depois demonstram indignação contra essa crueldade enquanto aguardam o combo do cheeseburger no delivery. Não podemos negar a realidade. A carne beneficiada, limpinha e embaladinha nos açougues e supermercados é a forma que nos dispensa de sair para caçar. Cada um de nós não consegue verificar a idoneidade do que os animais recebem antes do abate. Mas temos que ponderar que, em cada etapa, todos os participantes comerciais têm interesse em entregar algo seguro para não comprometer a reputação nem desperdiçar o que produziram. Para a turma que enaltece os produtos orgânicos, que é a mesma preocupadinha com os pobres, a carne orgânica, por essência, é a carne de caça, do animal em estado de natureza abatido no habitat. No entanto, como não há defensivos artificiais,
ela está sujeita aos patógenos com os quais o animal teve contato. Com os vegetais é igual. Se não houver algo contra pragas e doenças, algum bichinho vai aparecer. E para ganhar escala de produção segura, sem uso de defensivos, tanto para vegetais como para animais, implica custo muito maior, ou até impossibilita o crescimento. E os ativistas da alimentação ideológica, quando abrem uma exceçãozinha, é para comer peixe. Como o peixe não brinca, não é fofo, fica isolado na água, serve mais como enfeite ou objeto de contemplação na sala, a afetividade é menor. Talvez seja por isso que tantos defensores da ecologia debatem entre si os rumos do mundo, lá no restaurante japonês, comendo peixe cru. O peixe de mar está longe da afetividade doméstica. Até hoje, além do uso de redes, a forma de pescar é fisgá-lo com anzol pela boca para ser pendurado onde não pode respirar. Cruel! Mas o sushi é tão gostoso. A implementação do uso de pistola de ar para o abate de bovinos se tornou comum, não por conta do sentimentalismo de quem acha melhor o bicho morrer rápido, sem sofrer. É porque o processo é mais eficiente. Antes disso, eram amarretadas ou até amarrados a uma cerca e degolados, morrendo lentamente. Cruel, né? Ai, que assunto chato. E aí, você vai no churras no sábado? E aí vem a turma natureba dizendo que eles deveriam ser deixados na natureza, em harmonia, sem a crueldade. Você que adora a natureza, já viu algum leão vegetariano, amigo das zebras? Será que é tranquilo para as gazelas, lebres, macacos ou cervos serem atacados e devorados vivos enquanto param para beber água? Os leões, panteras, ursos, tigres, crocodilos ou onças querem se alimentar. Os documentários dos canais Wild de TV mostram muito discurso falso, mas também mostram muitas imagens reais. Mas nessas horas, os empáticos da ecologia de sofá vão buscar o saquinho de pipoca no micro-ondas para assistir à Era do Gelo, onde animais cujas interações de amizade e conflito foram humanizadas pelos roteiristas. A predação é natural. Um engolir o outro é o jeito do mundo se desenvolver. Vai desde as microamebas até as mega-empresas. Para essa turma, seja os que comem ou não comem carne animal, parece que mais valem os animais do que os seres humanos. Pode até ser boa a tese de que o planeta existia em harmonia sem o ser humano. Mas vá lá tentar convencer a humanidade de que deveríamos todos morrer ou sair para dar lugar aos bichos e fungos. A realidade está aí. O que falta entender é que para haver interesse em preservar, é preciso haver respeito ao direito de propriedade. Relacionar exploração comercial de animais com extinção é obviamente errado, porque se fosse verdade, os frangos, as vacas, porcos, bois e tantos presentes nos nossos pratos estariam extintos. É exatamente o contrário. Quanto maior a exploração comercial e de modo privado, maior o interesse em preservação. Quanto mais público é algo, mais de ninguém é o interesse em cuidar. É por isso que tantas espécies tidas como sagradas pelos ecologistas se aproximam da extinção e os que estão sendo utilizados na culinária estão em abundância. Sempre que, em vez de um ente privado, um ente estatal tiver o domínio dessa categoria de bichos, ou até de areia no deserto, o item em questão tende a acabar. Os que mais valorizam animais são os que valorizam a vida humana, e por isso precisam preservar tudo. Chamar de crueldade é algo subjetivo, coisa de quem desenvolveu afeto, e para quem chama os caçadores de cruéis, os frigoríficos que entregam a carne limpinha para a mamãe pôr no fogão são muito mais. Mas eles não vão mudar o método de abate. Do jeito que os ecochatos querem, a única forma não cruel de matar animais seria de tédio. Do ponto de vista libertário, e pelo próprio desenvolvimento da humanidade, não há problema na caça, na pesca ou na pecuária. São trabalhos voltados à alimentação e não há agressão contra a propriedade. Animais não são assassinados. Assassinato é termo que só se usa entre humanos. Nós temos a vantagem de usar a razão, de medir e relacionar consequências ao tempo, de planejar e assim transformar recursos em ferramentas para nos desenvolver, inclusive inovar com multiplicação de tecido muscular para ser usado como comida sem matar animais.
Há 2 empresas iniciando esse processo, e esse desenvolvimento ocorreu também na agricultura, que hoje é um dos setores mais avançados no quesito automação e precisão, para usar o melhor do clima, para combater pragas com cada vez menos substâncias, tudo para produzir mais com menos área de solo. A criação de animais com o propósito alimentar é e continuará sendo fundamental, e não há nada que possa ser feito a respeito. Ainda que a proteína animal fosse substituível por substâncias sintéticas ou por vegetais e fungos, não é uma minoria de burocratas e gente histriônica que deve decidir o que os indivíduos podem ou não comer, praticando coação e coerção, por qualquer que seja o motivo. E por que burocratas e parasitas querem regular até a atividade de caçadores? Bem, é claro que é muito melhor ter súditos sem a cultura de independência e soberania. É inclusive mais barato induzir a dependência de estruturas corporativistas e que o escravo, pagador de imposto, não tenha armas nem conhecimento de como obter proteína animal, sem ser por empresas que são um modo muito mais eficaz de regular. E vocês sabem como é a caça nos Estados Unidos para fins alimentares? A origem do modelo norte-americano, ainda que minimamente burocrático, começou lá em 1900, época em que o pombo passageiro já havia sido extinto pelos nativos americanos, e outras espécies como bisão, cervo, veado de cauda branca, cisne e outras estavam sob ameaça de extinção. Então, os caçadores, para assegurar a existência de animais no futuro, pacificamente se organizaram em associações civis e apoiaram programas privados de proteção dos habitats e conservação das espécies. Embora haja leis para a caça e conservação selvagem nos Estados Unidos, tudo é mantido voluntariamente pelos próprios caçadores. Essas mesmas associações civis de caçadores, lojistas, clubes de caça e de tiro se articulam para adquirir milhares de hectares de terra, para administrar, controlar o acesso e manter regras para a caça, ingresso e permanência, sob pena de multa e expulsão da associação em caso de infrações. Tudo para não cair na tragédia dos comuns. E no Brasil, como seria a caça se não fosse proibida? Aqui, infelizmente, não há associações civis voltadas à conservação ambiental e à caça, mas temos uma que é muito importante para a visibilidade e informação, que defende o restabelecimento do direito de ter e portar armas de fogo. Trata-se da Associação Proarmas, presidida pelo advogado Marcos Polon, mantida voluntariamente por filiados, que é um promissor embrião da valorização da cultura de caça. Em comparação com os argumentos de que armas são ruins e perigosas para a vida humana, caçar requer habilidades para superar condições que envolvem movimento, não negociação, impossibilidade de dissuasão, baixa luminosidade, entre outros. E é claro que os burocratas não querem que as pessoas aprendam isso. Nenhuma dessas interferências regulatórias é para a preservação ambiental. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por um advogado criminalista, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Vasily Berofiev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social.